É só notícia ruim, né? É impressionante como só tem notícia ruim no São Paulo. Não tem uma notícia boa. Ah, tem um patrocínio novo aí que vai pagar exorbitante quantia de 3 milhões. É inacreditável, né? É inacreditável o que acontece nesse clube. Eu continuo acreditando que pra mim é muito amadorismo. É muito amadorismo. No departamento médico, físico, a gestão do futebol do São Paulo, né? O jeito que o futebol do São Paulo é administrado por esses incompetentes aí é assustador. Vamos falar sobre isso. O São Paulo fechou um patrocínio aí com um banco digital que vai patrocinar até 2031. O GE divulgou que são 3 milhões e 600 mil por ano para colocar a marca na manga da camisa. Precisa da aprovação do conselho, mas do jeito que os caras estão desesperados por dinheiro, do jeito que eles só pensam em dinheiro e se perpetuar no poder, é lógico que vão aceitar. Então, hoje o Crespo treinou o time e colocou um moleque de 16 anos de centroavante no time. Porque não tem ninguém para jogar, não tem ninguém, tá todo mundo machucado, operado, tá todo mundo estrupiado. Menino de 16 anos. Olha o time titular, gente, olha o time titular que jogou hoje. Yang, porque o Rafael jogou no time reserva, Mike, Tolói, Sabino, Negruti e Patrick. Luiz Gustavo e Alisson. Rigoni, Breno, esse menino, e o Ferreira. Não me surpreende se esse time for o que vai jogar contra o Corinthians. Patrick, Negruti, Rigoni. Não me surpreende se esse time for o que vai jogar contra o Corinthians. O Rafael jogou no time da base, né? O time da base perdeu por 2-0. Os gols foram marcados por esse menino, esse Breno e o tal do Sabino. Esse Breno tem 14 gols em 32 jogos, ele joga no Sub-17, magrinho, pequenininho. Já estão falando que é a esperança de gols do São Paulo. São Paulo tem 4 centroavantes machucados, todos com problema no joelho. Então coloca o menino de 16 anos para treinar. Aí você coloca o moleque numa fogueira, não tô falando que vão colocar contra o Corinthians, né? Tem que ser muito estúpido para fazer isso, mas coloca por desespero e aí queima o moleque. Aí depois é o Barolo que queima, eu que queimo, você que queima. O Alan Franco, o Pablo Maia e o Luciano não foram pro campo e à tarde, porque estão fazendo tratamento, o Lucas Moura também, que nós vamos falar, e o Arboleda também tá com lesão na coxa. E o Crespo não tem o Bobadilha, não tem o Ferrarese e o Tapia, porque estão servindo as seleções aí na data FIFA, e o Oscar que está internado, um problema no coração. E aí, por isso que a gente sempre falou para vocês aí, essa data FIFA não serve para nada, porque o time não treina, já não treina, porque dá folga e tudo, mas os estrupiados não recuperam. Aí tem, né? Lembra que nós conversamos ontem? Porque a data FIFA servirá para o São Paulo recuperar o jogador. Já machucaram 3 na data FIFA. O Enzo que operou, o Arboleda e o Lucas. É inacreditável, gente. É inacreditável. Eu não consigo entender. Vamos lá. O Arboleda, ele estava com dor na posterior da coxa, aí foi fazer exame, tá com lesão muscular. Não vai jogar contra o Corinthians. Aí o Lucas começou a reclamar de dor no joelho, de novo, no mesmo joelho, que ele fez artroscopia aí no dia 30 de agosto. Ele começou a reclamar do joelho de novo, gente. É inacreditável o que acontece no São Paulo. Só que assim, quem cuida do joelho do Lucas é aquele Moisés Cohen lá, que é o médico particular dele, né? Que fez artroscopia, disse que o joelho dele estava zerado, que tá tudo bem, que estava tudo ótimo. Aí ele saiu contra o Bragantino no intervalo. Lembra que a gente conversou aqui, eu falei pra vocês, será que ele saiu mesmo porque foi uma opção do Crespo tirar o Lucas e colocar o Tapia? Ou foi porque ele não aguenta jogar, porque não resolveu o problema do joelho? A gente ficou nessa dúvida. Eu fiz esse questionamento do pós-jogo contra o Bragantino, e aí hoje o cara tá com dor no joelho. Então com certeza ele saiu porque tava com dor no joelho, porque ele não recuperou o joelho ainda, que ele se machucou em maio, que ele bateu o joelho no chão. Aí voltou, sentiu de novo, aí fez artroscopia, aí fez outra, e não resolve o problema, gente. Não resolve o problema. Eu tava conversando com os amigos, tem gente falando assim, Barolo, isso aí é muito estranho, o cara não paga salário, esse incompetente aí não paga salário, os caras já estão dando migué, já estão em fim de temporada, já estão dando aquele miguezinho de lesão muscular, tá doendo aqui, tá doendo ali, vou operar a hérnia, não tô recebendo. Eu, sinceramente, gente, eu não tenho informação nenhuma sobre isso, mas você ficaria surpreso se fosse alguma coisa nesse sentido, assim?
Ó, gente, eu não recebo salário. Não vou. Esse campeonato que eu tô disputando não vale nada. Eu vou dar um miguezinho aqui, não vou jogar mais esse ano, não, meu. Não tô recebendo salário. Tô com tudo atrasado aí, direito de imagem atrasado. O Enzo falou: vou operar lá na Argentina, vou operar agora e vou operar na Argentina, tá lá, nem volta mais. Aí o Lucas, dor no joelho. Aí o Arboleda, a gente sabe também que momento decisivo ele pipoca. O Arboleda é pipoqueiraço, né? Não tem. Sempre. Aí contra o Corinthians, até bom que ele nem joga contra o Corinthians. Contra o Corinthians é uma tragédia, ele pipoca sempre. Mas não é estranho isso, gente? Tudo bem, a gente sabe que o departamento médico do São Paulo há anos é podre, a gente sabe que não recupera jogador. Porque o que acontece, gente? Não é só no São Paulo que tem jogador lesionado, não é. O São Paulo é absurdo. O São Paulo é absurdo porque eu acho que a preparação física do São Paulo também é podre. Então tem lesão de ligamento, 4 jogadores com lesão de ligamento, pra mim isso não é normal e não é azar. Pra mim, eu tô falando como leigo e como cara que já machucou o joelho, que tem pino no joelho. Pra mim é falta de exercício específico pra joelho, pra fortalecimento, não sei. Pra mim é isso. O meu médico falou isso, que existe uma tendência muito grande de você ter lesão no ligamento quando o músculo não está preparado. Você ter lesão no ligamento, pode ser amador, pode ser profissional. A gente sabe que o departamento médico é podre, a gente sabe que não recupera jogador, e quando recupera é assim, né? Recupera, o cara vai, volta, vai. Como o Marcos Antônio, gente, tá com a mesma lesão pela 3ª, 4ª vez aí. A gente sabe que o departamento médico, que os clubes têm lesão. Por exemplo, ó, o Grêmio tem 8 jogadores operados, 8 que passaram por cirurgia. O Corinthians e o Inter tem 7, o São Paulo também tem 7. O Atlético Mineiro tem 6. Lesões acontecem no futebol. Ah, é um número grande de jogos. O São Paulo nem jogou tanto. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Igor Ogas, o que vocês esperam do novo ambulatório de medicina regenerativa do São Paulo? Que funcione. Cara, eu espero isso. A gente tá aqui nessa semana. Depois eu até vou ter minha impressão, viu, Tironi? Quer dizer, né, em uma semana parado, o São Paulo já tava com mais de 10 lesionados. Em uma semana teve problema cardíaco do Oscar, teve a cirurgia do Enzo, teve a dor no joelho do Lucas, e a volta da dor no joelho do Lucas. Incrível. E eu já reparei um negócio, não sei se você concorda comigo. Nas semanas de data FIFA, quando o São Paulo para de jogar, a minha impressão é que o Crespo puxa nos treinos. E a comissão técnica. Não tinha pensado nisso. Perceba, o Lucas sobretudo, ele não aguenta. Não tinha pensado nisso, ó. Lucas e Oscar sobretudo, ele puxa, claro, né? Tipo, agora ele pode treinar, né? E também até pelo tipo de jogo que ele quer, talvez. E os caras estão... Tem muita lesão ou incômodo ou limitação nas semanas livres de treino. Que aí, porque com muito jogo não dá pra você treinar muito, né? E isso tem acontecido. É difícil a gente imaginar qual elenco estará disponível para enfrentar o Corinthians na quinta-feira. E aí o Yuri Quirini pergunta: dá pro Caleri voltar a jogar no auge ano que vem? Auge, não sei. Auge, acho que... Aliás, nesta semana, na sexta-feira, o Caleri participou, foi treino aberto, né? Ele não participou do jogo treino contra o Sub-17, mas ele já participou de atividades no campo contra os campeões, com choque. Ele já está num estágio, mas em princípio tratam o Caleri para 2026, né? Não para jogar ainda esse ano. O Léo Médio fala o movimento desse Diego Fernandes, que ouviram a respeito, acabamos de falar. Cara, não pensa nesses atalhos que para mim não dá. Acho que nem o Casares confia muito nisso, imagine nós, né? Pois é. Fábio Bocchini, vocês não tiveram aula na PUC de jornalismo internacional com José Arbex? Não tivemos. Não tivemos, uma pena. Uma pena, exatamente, porque o cara entende. Thiago Seixas, qual o grau de lesões de Pablo Maia e Marcos Antônio? Jogam o clássico? Não, né? Pablo Maia voltou a treinar, o Pablo Maia tem chance. Ah, é? Engraçado, no começo. Parecia mais grave? Parecia mais grave, mas ele já treinou com bola, com o Caleri, inclusive. O Marcos Antônio não apareceu. Então, o Marcos Antônio você pode descartar, depois de várias lesões musculares, acho que ele não vai antecipar, mas o Pablo Maia tem chance de jogar contra o Corinthians. Eu confesso que eu estou muito impactado com isso que você me falou, que eu não tinha pensado nisso. Eu acho uma boa questão, eu sabia? tava pensando em falar pro Plihal isso agora.
Acho uma boa questão. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? É isso. Pedro Gui. Com a intensidade dos treinos nas semanas livres, né? Pedro Gui, vocês gostam da ideia de um investidor dentro do clube? Seria então, igual a Leila? Mas quem? Então, é o Dinho, todo mundo tá achando que esse Todo mundo acha que vai salvar a lavoura. Não é a Leila, não tem a Leila. Ele é um caso sui generis. O marido torce pro Palmeiras, é bilionário, investiu um patrocínio no Palmeiras com um valor que não existia no mercado. Antes disso tinha o Paulo Nobre. O Palmeiras teve uma confluência de coisas que deram super certo. Tem que incrementar suas receitas, não é com milionário. Ninguém vai botar dinheiro no São Paulo se não mandar no São Paulo. Anunciou um patrocínio novo de manga agora que vai dar 3 milhões por ano. 3 milhões e não sei o que por ano. Enfim. Vocês gostam de sertanejo? Perguntou o Geraldo Sobral. Não gosto. Não dá pra mim. Eu não tenho nenhum preconceito, mas não dá pra mim, não. Também não. Matheus Figueiredo, do jeito que estamos, acreditam em rebaixamento no novo formato do Paulistão? Acredito, tenho medo disso. Acho que Mas você sempre tem bastante medo, né? Não, tá cada vez pior, tô tendo medo a cada ano, né? Eu acho que esse formato é arriscado, não só pro São Paulo, pro Corinthians e pro Santos também. Bem arriscado, bem arriscado. Edson Martins, o time mais jovem, mais físico e mais saudável. Esse é o sonho, mas... A questão é como? Como vai fazer isso, né? Com Como o São Paulo vai conseguir saídas de atletas mais velhos com contrato para abrir espaço para essas... Exatamente. O Rolling Stones falando, ele tá no meio da rua. Tá no meio da rua, deve estar alguma coisa, deve estar manobrando algum negócio aí. Bruno, novo patrocínio da manga do São Paulo, 3,6 milhões. Palmeiras, 10 milhões e Flamengo, 11 milhões. Então, tá? É isso que eu tô falando. É o que o Arnaldo falou. Tem que incrementar essas receitas. São valores muito baixos. Exatamente. Não, porque vai ser o ano que mais arrecadou em marketing, em publicidade, em marcas. Mas tá aquém, tá muito aquém. Não só dos principais rivais, aquém do potencial do São Paulo. Claudionei, que tá sempre no Parque do Ibirapuera, hein? Encontra lá, sim. Ótimo. Como rejuvenescer o elenco sem dinheiro? Pois é, cara, essa é uma grande... você tem que tentar algumas negociações como as do Tapia, do Marcos Antônio, que você faz o empréstimo do jogador, aí podendo contratar no definitivo de acordo com metas parceladas e tal, né? Do elenco está mais carente para 2025. Tá vendo? Foi a pergunta mais ou menos do Luca Bop, né? Cara, eu acho... Hoje, 2025, você é de centroavante, é de definidor. Só que você imagina que em 2026 o Caleri já comece. O André Silva talvez. O André Silva não sei se vai começar. O Rian também. Mais à frente, o Rian mais à frente. Mas vai ter o Tapia, vai ter... Acho que tem bastante gente. Então, né? Eu acho uma maneira seria o São Paulo. Eu não acho que existe uma posição completamente carente no elenco hoje. Mas para ter um time mais jovem, mais saudável, talvez, não sei, ninguém vai querer trocar jogadores mais veteranos, né? Por fazer algumas permutas, algumas trocas. E lateral? Cara, no lateral direito você tem Cedric, Mike e Mailton. No lateral esquerdo você tem lá Enzo, não são Wendel, incríveis, mas também não são ruins. Você tem Enzo, Wendel e Patrick, sei lá. O problema desse ano foi que muito lá na esquerda, então o Wendel não jogou nada, nunca, né? Exato. Lúcio, o que ou quem falta para ajudar com mobilização, atenção aos detalhes que vocês tanto enfatizam? Falta o Arnaldo Ribeiro aceitar o convite e virar o diretor de detalhes, não? Nossa senhora, cara, é incrível como os caras... Não, e assim, gente, nessa reta final, com o racha político, com o time jogando fora do Morumbi, com um monte de lesão, os caras, essa coisa dos detalhes, elas ficaram completamente... Nossa, é aquilo que você fala, né? Largado. Quanto mais fraco o time, mais atenção você tem que ter. Exatamente, né? Exatamente, é isso. Falaram em 3 reforços pontuais e elenco maior. Existem jogadores da base prontos para subir? Pergunta o Cassiano Sérgio. Bom, Cassiano... Os caras estão nos finais aí. Se eles não tiverem ninguém da base ganhando copinhas,
tem até. Copinhas já foram embora, né? Então, vamos lá. Para juntar as duas coisas, elenco maior e 2 ou 3 reforços, significa mais ou menos o planejamento que era desse ano, que é assim: titulares e reservas profissionais e os terceiros. 37, falou Belmonte, os terceiros da base. Né? Então, mas esse plano já fez algo quando os caras venderam todo mundo da base. isso, Concorda? mas assim, Foi uma das questões. mas eles venderam todo mundo na base, mas ainda tem um monte de gente da base. Não, eu sei, mas eu tô falando assim, sim, como por exemplo. plano, temos 37, hein? Só que 37 vira 35, Sim. 32. Ah, sim, exato. Então, por exemplo, venderam o Henrique do Carmo, tem o Luca, venderam o Matheus Alves, tem o Pedro Ferreira, tem jogadores para subir ali. Achei interessante, tem um centroavante, um atacante que aquele... Vocês lembram desse atacante? Virou notícia porque o Cuiabá cobrou uma multa de 1 milhão por ele ter jogado 1 minuto. Então ele foi contratado em definitivo, é o Gustavo. É interessante, um jogador fora, ele é um tapiazinho. Então tem jogadores interessantes nesse time do Alan Barcelo. Para completar elenco. O Cláudio Freitas pergunta sobre o Oscar. Se o Oscar optar por aposentar, a patrocinadora traz outro? Não há nenhuma garantia nisso, né? É uma boa questão, mas não há nenhuma garantia. E eu vou te falar uma coisa, eu prefiro que não. Porque se trouxer vai querer trazer um cara grandão, medalhão, não sei o quê. Usa a grana para outra coisa. Agora sim, né? As informações do quadro do Oscar, elas são tranquilizadoras para ele e em tese não impede a continuidade. Exatamente, ele jogar, exatamente. Aí é uma questão dele. Né? E o Cláudio Freitas manda outra. O Mirassol prova que o problema do São Paulo não é só dinheiro. É também dinheiro. Eu acho que dinheiro é muito problema do São Paulo. Porque o dinheiro é capaz de resolver muitas outras coisas. Para mim, o Botafogo para mim é tão exemplo disso, cara. O Botafogo, em um ano, fez um puta de um time que ninguém ganhou. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras. Foi lá e amassou todo mundo. Com grana. Simples assim. Sim, o Mirassol, que não tem tanta grana, ele é como se ele foi... Ele só disputou 2 competições que o São Paulo disputou. Paulista e Brasileiro. O resto do São Paulo disputou 500 coisas que o Mirassol não disputou. Então a exigência do elenco, do calendário, é uma outra situação. E que, aliás, vai dificultar para o Mirassol o ano que vem. Com Libertadores e tal. Ô Sombra, você falou do Enzo Dias, né? Hérnia. Cara, o que tem de caso de hérnia inguinal agora no futebol é a da moda também. Porque no Corinthians foram Gustavo Henrique, Hugo lateral e Yuri Alberto no mesmo ano. De hérnia. É verdade, né? A gente tem ouvido falar muito de hérnia. Outro dia eu li um comentário dizendo o seguinte: é que hoje também fazem mais exames e com mais precisões, os exames, com maior precisão, estão detectando mais problemas. Sombra, eu vi uma vez uma entrevista de um médico do Corinthians, porque foi bem na época que o Gustavo Henrique e o Yuri Alberto fizeram essa cirurgia, que é muito mais uma questão de prevenção. Porque essa questão da hérnia inguinal, posteriormente, pode dar um problema de lombar na reta final da carreira. Então, esses jogadores que estão fazendo a cirurgia agora, são que possivelmente, num futuro, poderiam vir a ter um problema de lombar, um problema de coluna, justamente por não ter feito essa cirurgia da hérnia inguinal. Por isso que eu fiz com 2 anos de idade. E você não tem problema na lombar. E agora eu não tenho um problema na lombar. Mas isso que é prevenção, hein, pô? Mas o do Yuri Alberto... precavido, rapaz. Mas o do Yuri Alberto, Sombra, quando aconteceu aí a cirurgia dele, não foi preventiva não, viu, Pedrinho? Porque falaram que ele acordou com fortes dores durante a noite ali, já foi praticamente internado e operou no dia seguinte. Sim, mas esses jogadores, viu, mano, a cirurgia ela tem que ser feita com uma certa urgência, justamente porque num futuro próximo pode vir a dar um problema numa lombar, por exemplo, o cara ter que interromper a carreira e tornar ela mais curta. Mas isso aí às vezes tá ligado ao esforço, viu? Também, eu acho Sim, que também. O esquema de treinamento, né? Como que é? Vai saber, né? Por isso teve 3 esse ano. E no lado político, aquela confusão de sempre, o que se diz hoje é que, pela situação, deve sair o Outen Aires de Abreu, aquele que esteve lá de calças arreadas no bar. E comenta-se que pela oposição estaria tudo no ramo, tudo no campo da Especulação. Speculation. Que seria o Pinotti. Vinícius Pinotti. Nossa. Como vice, eu não acredito, mas como vice o Belmonte. Boca.
Não tô sabendo de nada ainda. É só especulação. É só o quê? É só o quê? Especulação. Especulação. E é isso. Pô, é isso. Mas, ô, Sombo, o Pinotti não foi aquele que falou que nunca mais ia participar de nada? Não foi ele que deu uma entrevista? Pinotti é o que eu falo quando eu vou sair na rua pra andar de bicicleta. Mas não é aquele Pinotti cara, ali. não é outro, É. né? Que comprou o jogador. Esse mesmo. Não foi comprou. Ele não comprou o jogador. Não. Vamos Ele lá. ajudou. Ele não o comprou. Ele Centurion. deu o dinheiro pro clube. Isso. E o clube vai lá e faz o que quiser. Foi o Centurion, né? Centurion. O Centurion O Centurion que inclusive pegou uma pena agora de 6 É. meses. Ele foi agredir um árbitro boliviano, Agrediu um time pequeno da Bolívia, coitado. Exatamente, foi afastado. É. A carreira do Centurion É um tango argentino, é triste, hein? Olha, é uma confusão É. a carreira do Centurion. Tem arma, tem falecimentos, tem acidentes, tem tudo. Morte, tem um monte de coisa. Tudo tem tem. tudo que você E imaginar. o cara, quando ele veio pro São Paulo, era cotado de seleção argentina. Verdade. O cara jogou no Boca. A torcida do Boca amava ele. Ele era do- titular naquele time de São Paulo que perdeu pro Atlético Nacional, não era? 2016? Acho que era, né? Tinha o Rodrigo Caio, Não, Michael. e ele, se você falar que ele era um jogador ruim, Não, é não mentira. era, Ele é não bom era, não, jogador. era bom. É que foi uma sequência de coisas que... E ele tem 32 anos só. Eu li a matéria, eu vi direitinho que ele, lá na Bolívia. É, Agrediu um cara. Mas ele era bem maluqueiro. E o time tava perdendo, eu vi a matéria, tava perdendo 6-0 e ele deu uma chegada no cara. Aí o juiz expulsou, aí ele bateu Ele bateu no juiz. árbitro. É, o time tava tomando 6. Na Bolívia. Pô, Olha que é. loucura. Serginho Chulapa Feelings. Uma pá de a O foto dele Chulapa com meteu arma, um- né? É, o cara é... O Chulapa, em 77, ele deu um pontapé no bandeirinha. Ele ficou quase um ano suspenso por causa Quase, disso. ficou um ano. Ano perdeu a Copa, não passado, foi? ele sumiu uma semana. Aí achou que tinha até a família, já tinha dado ruim, o Centurion. Aí ele pena. apareceu depois de uma Tomara que semana. ele se... É, um negócio Mas, triste, ó, né, cara? Bento, ainda no lado político, eu tive conversando com uma pessoa hoje até. É uma pessoa que, assim, ele não é conselheiro, mas tem muita amizade com tudo que é conselheiro, né? Amigos, ninguém quer que o São Paulo vire SAF, viu? Nem de um lado, nem de outro. Ninguém quer. Todos, É ruim. maioria que tá lá, tem na política do clube como o seu oxigênio pro dia a dia. É como se você chegasse pra pessoa e falasse assim, vender o clube é como se falasse assim, você não tem mais onde ir. Mas é manchete do Santos, ô Som? É manchete do Santos? É similar. Mas é assim, É uma coisa. Mas porque o que tem de igual é que o ser humano ele gosta dessa maldita política. E não é dinheiro, é poder. É o ego, a vaidade. Eu acho que a gente não pode nunca excluir, assim, que não é isso e não é aquilo. Eu acho que a gente sempre tem de tudo um pouco, né? Eu acho que virou profissão. Vira profissão. Vira profissão. Vira. Vira profissão. É o que sustenta a pessoa, é fazer aquela política, é brigar, Vira é profissão. tentar a conquista do poder. compromisso. É achar que amanhã essa pessoa vai ser a solução dos problemas. Exatamente. Né? Agora, se as pessoas elas acham que elas realmente elas são a solução, ou se elas só querem estar lá por outros objetivos, aí varia de cada um. Mas é isso. É como você disse. O conselheiro de clube é como se fosse uma profissão. É profissional. É que nem jogador, ele não gosta de se aposentar. Conselheiro de clube não gosta de perder a posição, o poder. É aquela coisa, né? É reunião de grupinhos. É o cotidiano do cara. É o cotidiano. É o cotidiano Ele do cara. vive Ele vive daquilo. aquilo, Mas exatamente. deve ter umas Exatamente. benesses legais, hein? Porque o cara não Mas quer isso sair. mostra. Mas isso mostra, o Portugal, o quanto esses caras, e de todos os clubes, eles não gostam dos clubes. Eles não gostam. Porque eles preferem continuar como conselheiros de um clube falido do que torcedores de um time forte. Exato. Se você passar o bastão para pessoas competentes. Verdade. Então, cara, isso aí demonstra aí de fato o quanto esses caras eles só olham pro próprio rabo. Gente, basta vocês verem, por exemplo, o Cittadini. Cara, o Cittadini ele teve a pachorra de ser um dos candidatos ali, quando houve o impeachment do Augusto. Ele quis se candidatar aí pra disputar com o Osmar Stabile. E o principal plano dele era acabar com o ingresso físico. Olha, pra vocês terem ideia do nível das pessoas que hoje representam o Corinthians. E no São Paulo não deve ser muito diferente, não. Não, é tudo igual, mano. É tudo igual. Não tem diferença. E ontem, Inclusive, eu se você digo perguntar a que- escalação pra esses caras, eles não sabem. Eu digo que o São Paulo, na verdade, ele corintianizou-se. Hoje o São Paulo pegou o Corinthians, jogou uma tinta vermelha e falou, tamo aí. É verdade. Aí você fala, pô, mas não sei... O São Paulo era muito diferente.
Era muito. Tô falando de 30, 40 anos. Sim. Era outra história. É outra história. Não, 20, Sombra. 20 era diferente. Mas o problema aconteceu o seguinte: o São Paulo, como ele ganhava muito, ele ganhou muito, os 3 anos seguidos do Campeonato Brasileiro, Sim. e o Juvenal, aquela coisa, ele deitou naquilo ali. E ele se perpetuou e achou que aquilo ali era inadível, e ele não se modernizou e não preparou alguém pra Só que esse ele fazer é sucessão. composto... Só que esse ele que você chama, esse ele é composto de dezenas e dezenas de pessoas, não é uma pessoa. Então ninguém se preparou. Mas ninguém quer se preparar, não é você isso. concorda, Sombra? Não é que não se prepararam e foram pegos de surpresa. Não Eles foram não competentes. têm, Não é, porque o parâmetro deles é realmente muito baixo. Você entendeu? É um parâmetro muito ruim mesmo. O degrau é muito baixo. Sabe o que me parece, Sombra? Que o Juvenal, cara, ele era um cara... eu não vou entrar no mérito se ele administrava bem ou não, mas ele tinha um certo talento para um negócio chamado futebol e não passou isso pra ninguém. Ele tinha a malandragem da coisa, ganhava enquanto ele comandava, só que depois ele se perdeu. Mas muito e ninguém também sabia é culpa... fazer o que ele fazia. Metade de tudo isso é culpa dele também. Sim, ele tem muita culpa. Ele não passou o bastão no momento que devia e nem preparou ninguém adequadamente, eu acho. A questão não é só passar bastão, é não enxergar, é gostar de ter esse tipo de gente. Pro Juvenal era sempre muito... Quanto pior o nível, melhor pra quem comanda. Sim, mais fácil de manipular. Exato. Não tenha dúvida. Então, pro Juvenal foi maravilhoso. É. Eu não encaro que aquela época que o Juvenal estava lá como presidente, o São Paulo era diferente. Não. Aliás, aquela década foi a década da transição pro declínio. E os grandes dirigentes do passado começaram a morrer e vieram aí essa turma aí. E outro, o Juvenal tava, mesmo ele não sendo presidente, ele era efetivo como diretor de futebol em outras gestões, né? E ganhou muita coisa, só que ele, quando presidente, ele mexeu, né, nas coisas. Né? E o problema tá justamente nisso, porque, Sombra, você muda grupo, não muda grupo político, né, mas você muda pessoas e algumas permanecem ali pra sempre. Por isso que algumas situações do clube não eles mudam, pulam né? de grupos políticos como trocam de roupa. Eles não têm oposição a nada nessa situação, eles estão na banda. Eles estão na banda, eles estão tocando. Eles falam assim, qual é a banda que deve ganhar? Então eu quero me juntar a essa banda. E o resultado da eleição seguinte é sempre em razão do descenso da anterior. Que nem no Santos, o Pérez fez aqui, nadou em rios de dinheiro que não existia, fez várias contratações, depois vamos pro cara que é mais austero. Ô, Pedro, foi pro Rueda. O opositor de hoje é o aliado de amanhã. É ele isso. tá na banda, hoje ele toca trompete, amanhã ele toca bateria, ele tá na banda. Aí na mídia argentina, um suposto interesse do São Paulo na contratação de Paulo Dias. Ele é zagueiro chileno, tem 31 anos de idade e pertence ao River Plate, com quem tem contrato até o final de 2027. Bom, o Paulo está avaliado em 4 milhões de euros, segundo o transfermarket.com. O portal Toro Futeboleiro é quem coloca o São Paulo como um dos interessados no jogador. O portal afirma que as informações do interesse do São Paulo na contratação de Paulo Dias vêm do Brasil, é isso mesmo. Eu não ouvi ninguém falando disso, mas enfim, né? Paulo Dias é uma peça importante lá no River, mas o River não descarta negociá-lo na próxima janela não, tá? Mas para isso tem que ser uma proposta que seja boa financeiramente para os milionários. O São Paulo não tem grana para investir e pretende fazer uma janela tá igual a desse ano, sem gastar, reforços pontuais e sem gastar. Ou seja, uma possibilidade de ter um empréstimo ou um jogador que tá livre no mercado, que não é o caso do Paulo Dias, e o River Plate acho que nem tem interesse em emprestá-lo, né? O interesse do São Paulo pode até existir, mas as chances são mínimas de alguma coisa avançar, né? Até o momento não há nenhuma negociação em andamento, e eu gostaria de saber de você. Você aceitaria Paulo Dias no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Obrigado por